Vamos agora começar a nossa conversa com o professor Gustavo Rodrigo Tomazini, que é o professor de Imunologia e Genética da Escola de Enfermagem Venceslau Braz. Professor Gustavo, um prazer te receber aqui no nosso programa. Otávio, é um grande prazer estar aqui com você novamente. Prazer estar aqui junto com os ouvintes da Panorama FM. Bom, nós vamos falar sobre um tema que é um palavrão, né? Que se abrevia como, ou chama-se de púrpura ou PTI. E o nome científico é púrpura trombocitopênica idiopática. Agora o pessoal pirou, né? Todo mundo ficou, nossa, o que é isso? O que é isso, professor? A púrpura trombocitopênica idiopática, ou simplesmente PTI, é uma doença classificada como autoimune. São doenças onde o próprio sistema imunológico da pessoa, que é o nosso grande amigo, né? O homem só chegou ao estágio que está graças ao sistema imunológico, começa a atuar contra a pessoa. Né? Então, na verdade, existe uma falha nesse sistema imunológico, então, em vez de proteger a gente, ele acaba atuando como vilão. No caso dessa doença chamada púrpura, né, para a gente poder entender o contexto dela, nós temos uma célula, né, para explicar rapidamente para o ouvinte, nós temos uma célula na medula óssea que chama megacariócito. Ela se fragmenta e forma uma estrutura chamada plaquetas, que são fundamentais na coagulação sanguínea. Essas plaquetas caem na circulação, em qualquer corte que o indivíduo tem, em qualquer ferimento, elas formam uma malha junto com outras proteínas, né, que impede uma hemorragia. O que vai acontecer com o paciente que tem a PTI, que tem a púrpura trombocitopênica idiopática? O corpo começa a produzir anticorpos que atacam as plaquetas. Então, consequentemente, ocorre o quê? O seu corpo produz as plaquetas normalmente, só que você tem anticorpos contra essa plaqueta. Essas plaquetas são capturadas pelos anticorpos e quando ela chega no baço ou no fígado, elas acabam sendo destruídas. Então o indivíduo tem uma contagem muito baixa de plaquetas no sangue, consequentemente, a coagulação sanguínea não ocorre devidamente. Qual é a característica da doença? Ela chama púrpura pelo fato de, na superfície da pele, ela ataca principalmente a região epitelial e a região mucosa, né? A pele, né, as mucosas, né, com a boca, o olho. Então, nessa região superficial, esses vasos, qualquer contato, ou até mesmo pela pressão arterial da pessoa, muitas vezes se rompe e o normal é eles cicatrizarem e parar de sangrar rapidamente. Como esse indivíduo tem um número muito baixo de plaqueta, a hemorragia continua. Então você encontra na pele dessas pessoas o que a gente chama de peteques, que são manchas de cor púrpura. Por isso o nome da doença, púrpura. E como é que se contrai essa doença? Não se contrai. Nós podemos estar conversando hoje, amanhã um de nós acordar com púrpura. Qualquer né? um? Qualquer um. Não Meu há amigo uma ouvinte, cuidado. Você pode... Qualquer um então pode ter qualquer púrpura pessoa, e não saber? Qualquer pessoa pode ter. Ele é genético? Provavelmente tem um fator de predisposição genética. Isso não é discutível, não é nem discutível. Realmente deve ter. Tanto que a gente vê familiares, pessoas que têm púrpura têm familiares que apresenta a doença também. É comum ocorrer isso. O que acontece é o seguinte, né? Nós temos dois casos, assim. Geralmente a criança ela tem um curso benigno. Então a criança, quando ela desenvolve a púrpura, geralmente em pouco tempo ela acaba curando normalmente. Claro que tem que fazer um tratamentozinho. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. O adulto tem um processo crônico na doença. Então o adulto estende a doença por vários anos. É mais difícil fazer o tratamento para uma pessoa adulta. E além da cor, qual o incômodo que essa doença causa? Hemorragias. Né? Então, assim, uma pessoa normal, como eu, você, Otávio, de posse do sistema imunológico, funcionamento fisiológico normal, nós vamos ter em média de 150 mil plaquetas por mililitro de sangue. Isso seria o ideal. A pessoa com púrpura ela tem abaixo de 50 mil. Então a gente tem casos... Ela seria um anêmico? Anemia não, porque a anemia está relacionada, né, com a hemácia, com o sangue e tudo mais, né? Ele seria uma pessoa que não tem a coagulação. Ele não coagula? Dificilmente coagula, demora muito mais para coagular. E as hemorragias... É como hemofílico? Exatamente. Lembra, né? Só que são doenças distintas, né? Sei. A questão da púrpura, né? Como se tem poucas plaquetas, a coagulação que deveria ser rápida é lenta. Qual que é o problema disso, Otávio? Quando a pessoa tem um número de 50 mil plaquetas, 30 mil, ele tem uma vida quase normal. Quando os números caem para baixo de 10 mil, ele está sujeito a ter hemorragia intracraniana, na região cefálica. Isso pode matar o paciente. Geralmente, esses casos mais graves, abaixo de 10 mil plaquetas. Qual é a incidência em estatística dessa doença, da púrpura, na população? Infelizmente, o Brasil não tem dados assim concretos, para se dizer. Mas nos Estados Unidos e no Reino Unido vai um caso a cada 100 mil pessoas, um caso a cada 80 mil pessoas. Onde o tratamento, onde
a coleta de dados é muito mais fidedigna. Agora, nas pesquisas já realizadas, ao que se atribuiria a causa? Sei lá, a alimentação, ao trópico, a temperatura, a raça, o quê? É uma falha imunológica. É uma falha dentro do sistema imunológico. Uhum. Então, você tem o que acontece é o seguinte, você tem uma condição de patrulhamento imunológico que qualquer célula que vai te causar um prejuízo, ela é eliminada no momento que ela nasce. Por algum motivo, essas células escaparam desse patrulhamento. Então, existem situações onde isso pode ocorrer de uma forma mais comum. É uma doença, então, de nascença. O indivíduo nasce ou ele contrai? Não, ele adquire, na verdade, mas não assim, de meio externo. Em algum momento de fraqueza, por exemplo, a pessoa teve uma sepse. Do nada, o sistema imunológico tem uma disfunção e ocorre essa doença. Então isso é como se fosse uma loteria de Deus. Exatamente. Exatamente, acho que é o melhor termo. Né? Uma pessoa pode ter hoje, pode se curar, daqui 30 anos pode ter novamente. Tem cura? É uma coisa que a gente tem que discutir. Né? Ela tem um tratamento, muitas vezes a pessoa começa, né, gradativamente a melhorar, depois de muitos anos ela apresenta números quase normais. Mas ela quase normais, mas normal ela não volta a ficar. Criança geralmente se cura. Então, quando a criança geralmente adquire no 6º mês, 1 ano... E como é que é feito o diagnóstico disso, Gustavo? O diagnóstico é interessante porque ele é um diagnóstico, assim, como é que eu vou dizer, clínico. Então não tem praticamente um exame que vá te dizer, você tem púrpura, né? É um conjunto de exames que vão te dar indícios. Então hoje o diagnóstico é feito muito por exclusão, Otávio. Então o que eu faço? Eu pego as doenças mais sérias, por exemplo. Um indicativo para mim que a pessoa pode ter púrpura, de redução no número de plaquetas, que a gente chama de trombocitopenia. Então eu vejo que as plaquetas do paciente estão reduzidas no hemograma. Eu começo a pesquisar, isso aqui pode ser um tumor. Eu vejo, mas eu faço mielograma, eu vejo que está tudo ok na medula óssea. Então eu já tenho que tirar a questão do tumor. Então gradativamente eu vou eliminando as alternativas até aí, chegar a uma conclusão. Agora a pergunta a você é o seguinte, Gustavo. De maneira geral, os médicos conhecem essa doença? Ou seja, quando ele bate o olho numa criança ou num adulto, ele fala assim, esse sujeito tem púrpura? Ou desconfia que o médico, que o paciente tem púrpura, ele nem faz ideia que o paciente tenha? De maneira geral. De maneira geral é muito difícil dizer. Hoje, por exemplo, todo hematologista deveria conhecer. Certo. O especialista, sim. O clínico geral, às vezes, por ser distante, um pouco distante, né, ele não tem aquele conhecimento mais aprofundado. Mas, evidentemente, como qualquer profissional, deveria ter um conhecimento, pelo menos básico, para poder indicar. Ele pode confundir com a hemofilia? Por sintomas? Por sintoma. Na verdade, a púrpura tem uma característica, ela é bem específica nesse critério. A hemofilia, ela é mais fácil de diagnosticar pelo seguinte, ela é uma doença ligada ao cromossomo X. Certo. Então ela tem características muito próprias que fazem a gente distinguir a hemofilia. Por exemplo, a hemofilia ela chega a ser mais comum em homem que mulher. O homem tem que ter um cromossomo X, e ele só tem um, com o gene para hemofilia para desenvolver a doença. A mulher tem que ter os 2 cromossomos X, com o gene para hemofilia. Então é muito raro ter mulher. Né? Então assim, é comum a gente ver pai, filho ter... São coisas assim mais, né... Aliás, né? É muito mais... A púrpura não faz essa distinção. Não, a púrpura não faz distinção de pelo sexo. menos é uma doença democrática. Nesse sim. aspecto. Gustavo, as pessoas que quiserem informações sobre essa doença, tem condição, você pode prestar essas informações? Claro. Porque às vezes a pessoa vai pode acontecer com qualquer um de nós, como o professor Gustavo está colocando. Pode ser que você conheça alguém com essa situação e pode ser que essa pessoa fique sofrendo, indo de médico a médico, e por falta de conhecimento, o médico não sabe o que é e vai desenganando a pessoa. Né? Começa aquelas peregrinações. Não estou dizendo que acontece, mas pode ser que aconteça, porque nesse Brasil de hoje, tudo está acontecendo. Você tem como prestar esses esclarecimentos? Na verdade, a gente nunca pode substituir o diagnóstico de um médico, deixar bem claro, né? Mas assim, a gente pode prestar informações que talvez ajude. Se a gente tem o conhecimento, e eu falo disso por quê? Hoje eu tenho, né? Minha mãe é paciente de PTI. Né? Então, assim, quando ela teve a doença, eu tive que estudar muito. Evidentemente, eu sei um pouquinho. Mas o pouquinho da informação que a gente tem, a gente faz questão. Eu faço questão de passar adiante para que outras pessoas que talvez sofram, tenham um problema, possam, como você disse, né, procurar uma ajuda adequada. Né? Então, assim, hoje, o Conexão Itajubá disponibiliza a entrevista depois, né, no YouTube. Sim. Então, eu acompanho.
eventualmente as entrevistas. Então, quem tiver alguma dúvida pode perguntar, inclusive, na parte do YouTube. E realmente a gente vai ter o que tiver ao meu alcance. Eu não vou atropelar a função de um médico, de um enfermeiro, mas o que tiver ao meu alcance, evidentemente, eu faço questão de ajudar. Perfeito. Agora, só mudando de assunto rapidamente, temos um vestibular da Escola de Enfermagem se aproximando-se. Sim, em agosto, né? Setembro deve começar as inscrições já. Em setembro já começa as inscrições? Sim, se Deus quiser. Beleza. Já deve estar tudo programado. Estamos com quantas vagas em aberto? 55 vagas. 55 vagas é o processo seletivo de meio de ano. Não, vai ser já o do fim do ano mesmo. As inscrições começam em setembro, mas a prova é em dezembro. A prova de dezembro. Exatamente. Muito legal. Então mais pra frente nós vamos falar mais disso. Com certeza. Tá legal? E as dicas para as provas, hein? Ah, sim, a gente pede, né? Os professores de português, né? A gente manda vir aqui para dar aquelas dicas, né? Bom, tá aí, tá aqui dado as informações. E quem quiser mais informações sobre a Escola de Enfermagem, professor Gustavo? Só entrar no site nosso da escola, né? Tem uma parte de contato, ou entrar no próprio Facebook. A faculdade tem uma página no Facebook, uma fanpage no Facebook. Quiser, será um prazer a gente poder ajudar, né, com as informações necessárias. Quem se interessar pelo curso... O site da escola qual é? www.eewb.br. Escola de Enfermagem, wb.vencerlaubras.br. Okay? Exatamente. Professor Gustavo, foi um prazer estar com você aqui mais uma vez. Eu só gostaria, Otávio, aproveitando a oportunidade, né? O programa de hoje eu gostaria de dedicar para minha mãe, que é uma paciente de PTI. Então, para o meu pai também, que é um grande companheiro dela e ajuda a gente sempre que a gente precisa, né? No caso dela, foi importantíssimo para a melhora dela na doença. Dizer que a gente passou por 4 anos, né, de tribulações, né, e hoje finalmente a melhora está vindo. Então é um prazer imenso estar aqui falando sobre isso, e eu espero que o pouquinho que a gente tenha passado no ar sobre a doença seja útil, né, para algum ouvinte que esteja ouvindo, que tenha alguma dificuldade, tenha algum problema relacionado e possa, né, de repente, né, fazer uso disso para melhorar um pouquinho ou procurar ajuda adequada, como você disse. Qual é o nome da sua mãe? Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, um grande beijo, saúde, parabéns pelo filho que a senhora tem, que realmente é um cara muito bacana. Gustavo. Muito obrigado, viu, Valeu, Otávio? Querido. Muito obrigado mesmo. Nos vemos breve. Com certeza. Conversei aqui com o professor Gustavo Rodrigo Tomazini, que é professor de Imunologia e Genética da Escola de Enfermagem Vencerlaubras, falando sobre essa doença que ataca lotericamente, né? Vai na sorte. Sim. A púrpura trombocitopênica idiopática, a famosa PTI. Ok? Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho.